Você já se perguntou o que leva uma mulher a empreender? E como os sonhos podem se tornar realidades? Todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui no SATV, no canal do YouTube do SATV e no canal do YouTube do Mulheres em Movimento e também no Facebook, nós vamos descobrir essas respostas. Esse programa Mulheres em Movimento, ele tem o objetivo de levar até você informações, experiências, dicas práticas do dia a dia de uma mulher empreendedora, aqui de Itapiranga e de toda a nossa região. E hoje, a nossa convidada especial é a minha amiga Elaine Schuck-Rambo. Ela é a dona da Exclusivação e vai contar um pouquinho para nós a trajetória dela aqui nesse programa, que nós vamos ter, então, a duração de mais ou menos 1 hora, nós vamos estar conversando, vamos estar trocando ideias, experiências, e fique conosco até o final, que tem muita coisa boa vindo por aí. Elaine, muito bem-vinda, é uma honra receber você aqui no programa. E fique à vontade para contar um pouquinho a tua experiência, né? Da onde você veio, quem são seus pais, como você chegou até aqui sendo essa mulher extraordinária e uma grande empreendedora aqui do nosso município. Olá, obrigada, Izzy. É uma honra poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história, da minha trajetória de vida e também profissional. Então, eu sou uma criança nascida em Sé de Capela, no interior de Itapiranga, filha de agricultores, com muito orgulho, e com 15 anos de idade eu passei a morar na cidade de Novo Hamburgo, e a minha formação, ela é toda gaúcha, né? Então, até os 15 anos eu morei aqui no interior, estudei em escola pública, né? Então, fui essa criança que cresceu ali no meio rural, com uma infância extremamente feliz, com uma família estruturada que tinha tudo o que precisava, né? Com pai, mãe, irmãos, vizinhos, primos, amigos, aquele convívio no qual a gente aprendia, convivia e vivia todos os dias. Quando a gente convida, né, as nossas especiais empreendedoras aqui para vir aqui no nosso programa, a gente pede para elas contar um pouquinho assim do seu currículo, e a Elaine tem um currículo extremamente vasto, chega a ser doutora, né? Mas ela me mandou uma historinha que eu vou ler para vocês aqui, eu acho que daí a gente vai conseguir entender por que a Elaine hoje é o que é. Eu vou ler aqui para vocês. Uma infância feliz remete ao brincar. Brincar de escolinha era a brincadeira favorita do domingo. Domingo era um dia muito especial, porque era o dia de ir na igreja, participar das missas e depois ir na casa de uma amiga ou levar as amigas para a minha casa. O domingo sempre era curto, porque o tempo não dava tempo para brincar tudo que a imaginação e a vontade criavam à espera desse dia. Para esperar a visita das amigas, tudo era preparado com muito zelo e carinho, porque a brincadeira favorita era brincar de escolinha. No galpão da propriedade, o chão era varrido com vassouras de galho de árvores, a parede de tábuas de madeira era lavado, os pedaços de carvão e os restinhos de giz do quadro, trazidos da lixeira da escola, separados num potinho, um pano úmido para apagar o quadro, uma lata ou uma garrafa de vidro com flores do jardim da casa era posto sobre a mesa da professora. Eu achei isso muito lindo, porque era bem no nosso tempo, né? Os banquinhos dos alunos eram cepos de troncos de árvore. Sentavam as crianças, os gatos, os cachorros para assistir à aula. Havia rodízio para ser professora. Cada uma que era responsável para planejar e ensinar aquilo que gostava e queria compartilhar com as amigas. A hora do recreio era muito esperada, porque era a hora de correr livre pelos potreiros, comer frutas apanhadas nas árvores, comer lanche preparado pela minha mãe para todos. O sinal batia para retornarmos para a sala de aula. Lembro que era um ambiente muito amistoso e feliz. Todas aprendiam e todas ensinavam. Essa é a tua essência, né, Elaine? Eu achei lindo isso aqui. O mais lindo, Izzy, foi viver essa infância extraordinária, né? Maravilhoso. Esse
esse esperar ao longo de uma semana em que a gente tinha muitas tarefas na propriedade, além de frequentar a escola, cumprir todas as tarefas que também a gente tinha desde a nossa mais tenra idade, né? Mas o planejar, o organizar, o esperar com ansiedade e alegria aquele domingo, né? E eu sempre preferia que fosse na nossa casa, porque aí eu passava a semana inteira pensando em cada detalhe, né? Em cada detalhe, e de preferência eu sempre queria ser a professora que começasse a aula, né? Então eu já juntava a criançada no pátio, fazendo a fila, levando, então era tudo muito organizado, mas tudo muito informal, tudo muito leve, tudo muito brincado, sabe? E todos entravam naquele brincar de faz de conta, e assim a gente passava o domingo, né? Era um prazer estar, e realmente o tempo não dava tempo, porque era um desejo compartilhado de brincar do grupo que estava ali, né? E como é gostoso, né, quando a gente consegue olhar para a nossa infância, né, Elaine, a gente sabe que você lida com crianças, sabe melhor do que eu, de que como é bom quando a gente tem lá na nossa infância essas imagens boas, que não são imagens de violência, né, ou de bebedeira, alguma coisa nesse sentido. E isso faz a gente se tornar uma pessoa também próspera, né? Quando a gente tem isto lá da nossa infância. E aí a gente olha assim hoje para você, né? Não podia ser outra pessoa, a não ser uma prof, né? Verdade, verdade. E quando você diz ali no final, né? Todas queriam aprender e todas queriam ensinar. E isso para mim, quando eu olho para ti, é o que eu vejo. Você não quer só ensinar, você quer aprender também. Isso está muito claro, assim, na tua imagem, no teu dia a dia, porque eu te acompanho a vida toda. Para quem não conhece, nós já estudamos juntas no Colégio Agrícola, né? E a gente tem uma vivência, assim, não sempre tão próxima, mas quando a gente está próxima, quando a gente está junta, parece que a gente nunca se afastou. Isso aí, né? Isso aí. É bem isso. Então, lá da tua casa, como você teve essa infância que você diz muito feliz, muito, tudo muito acolhedor, né? Mas essa veia empreendedora, isso também tinha alguém ali na tua casa que hoje é empreendedor, ou que, claro, teus pais eram da agricultura, mas como eram assim os teus pais com relação à organização da propriedade, dos filhos? Como é que era essa história? Eu concordo, Izzy, eu amo aprender e para mim é muito claro isso de que eu preciso aprender, me apropriar para saber ensinar. Nós jamais teremos uma relação horizontal, né? Sempre vai ter o professor e sempre vai ter o aluno. Né? Então, quem se dispõe a ser professor, ele tem que buscar a sua bagagem, seu enriquecimento, o estar aprendendo o tempo todo, justamente para conseguir trazer para o aluno o ponto inicial para fazer essa trajetória. E sim, a minha infância, claro, ela foi uma infância com muito trabalho, mas me lembro muito da liderança do meu pai, né? Um agricultor, né, provindo de uma família muito pobre, mas ao menos alguém muito sábio, né, que trabalhou muito e que tinha um jeito muito único de conduzir a família. Então a gente tinha muito claro isso, porque o pai ele se dedicava a nos ensinar. Então, por exemplo, à noite era natural todos sentarem ao redor do fogão a lenha, fazia frio, fazia calor, o fogão a lenha estava ali aceso e a gente sentava ao redor junto com o pai e a minha mãe fazendo a janta, porque naquela época se fazia comida, né? Sim. Quem trabalhava pesado queria comer comida, né? Era o momento do pai servir o chimarrão, era o momento da gente fazer rodízio para sentar no colo dele, a gente também ganhar esse aconchego, esse carinho, era algo que eles gostavam muito de deixar isso claro para nós, tanto o pai quanto a mãe. E o meu pai programava ali, junto com os 6 filhos, a organização e o planejamento da nossa propriedade rural, né? Não era uma propriedade muito grande, mas era muito produtiva e extremamente organizada. Então a gente tinha
pela liderança do meu pai, essa organização mensal, semanal, essa organização do dia seguinte. Então, tinha as tarefas para cada um dos filhos e tinha algumas tarefas que propositalmente ele jogava para todos nós e nós tínhamos que ali negociar entre nós em que tempo cada um tomaria a iniciativa e daria conta desse desafio, desse trabalho que o meu pai dava para nós, né? Então, já justamente para que a gente se desenvolvesse, né? Então, ele tinha muito isso. E ele tinha também um cuidado muito especial com a gente. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de um sorriso muito fácil, né? Sim. E eu lembro muito do meu pai sempre cobrar isso, principalmente de mim e das minhas duas irmãs. Que ele dizia, eu quero filhas sorridentes. E aí ele chamava em alemão, ele falava em alemão, né? Ich will kein Essigkasten. Ele dizia, eu não quero criar filha com cara de tanque de vinagre. Entende? O meu pai falava o meu pai falava isso em alemão pra gente. Então ele tinha inclusive a sabedoria e essa visão de que a gente tinha que crescer sendo uma pessoa disponível, gentil, alegre, né? Então ele como homem, ele trazia muito isso para nós e ele falava isso em alemão pra gente, né? Inclusive, falando em alemão, eu via o meu pai ler em alemão. Meu pai era um homem que lia muito. E na época existia muito e era muito presente nas famílias o Paulusblatt, né? Que era essa revista, né? Que circulava, todas as famílias tinham essa revista em casa. E eu ficava muito intrigada, mesmo antes de ir à escola, que por incrível que pareça, eu já consegui entrar com 6 anos na escola, que na época era 7, mas eu já fui junto com 6. Então eu dizia, pai, eu quero entender essas letras. Eu quero saber ler o que você lê. E aí eu me lembro que eu me alinhava no colo dele e aí eu pedia para ele ler em voz alta aquela revista em alemão que ele costumava ler. Só que ele lendo, meu pai sempre foi um pouco acelerado, né? Haja vista é olhar para a filha que é acelerada. Então, o que acontecia? Eu dizia, pai, eu não estou entendendo aonde você está falando. E aí eu me lembro que mesmo criança eu dizia, pai, o teu dedo tem que mostrar o que a tua boca fala. Daí eu vou conseguir entender e ler. Então, quer dizer, a língua alemã eu aprendi a ler dessa forma. Ouvindo meu pai lendo para mim, lendo. E mostrando, me indicando o caminho. A boca tem que conectar com o teu dedo, pai. Aí eu consigo entender o que você está lendo, como você está lendo. Olha que fácil. Que fácil que é aprender quando há alguém disponível